Salve, salve, ilustríssimos, ilustríssimas, sejam vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui conversando sobre a nossa ilustríssima Constituição, várias dicas, não é, de leitura, para você que perdeu esse momento de aula, para você que está só anotando os principais tópicos, não esqueça das dicas de leitura e depois reveja a aula. Veja e observe e pondere dica de leitura com as dicas dos mnemônicos que eu estou trazendo aqui para vocês, para facilitar ainda mais a tua estadia com relação à resolução de questões de prova, né, futuras e também no dia a dia. Você vai precisar dessas informações. Vamos aqui comigo? Vamos dar continuidade? Bom, nós precisamos agora saber das fontes, né? Professor, eu preciso saber das fontes. E tem fonte? Claro que tem. Tá? As fontes, nós vamos lembrar que elas podem ser materiais e fontes formais, né? As fontes materiais são o que dizemos assim, ó, estruturas de poder subjacentes no momento de todo o processo de elaboração da Constituição. Tá? Os fatores reais de poder, fragmentos de Constituição. E aí vocês vão cravar o nome dessa outra sumidade, não é? Que representa tão bem a literatura jurídica. É o doutor, ilustríssimo doutor Fernando Lassalle. Vocês vão lembrar disso, tá? Monarquia, aristocracia, grande burguesia, os banqueiros, a pequena burguesia, a classe operária. Certo modo, a consciência coletiva e cultural geral da nação. Sentimento constitucional ou vontade de constituição. Olha que legal, tá? Sentimento constitucional ou vontade de constituição. As fontes, gente, tidas como fontes formais. A própria Constituição, Carta Política, fonte primária do direito constitucional. Ela estabelece as diretrizes políticas e organizacionais de uma sociedade. Quer escrita ou não, gente. No exemplo, nós vemos a própria Constituição inglesa. Vocês vão lembrar, até falei para vocês lembrarem do nome consuetudinário. Não esquecer, por exemplo, do nomezinho costumes, né? O que é um costumes, lembra? É aquela prática reiterada, constante, tida como imprescindível por uma sociedade, tá? Aí eu dei o exemplo para vocês aí, por um exemplo do próprio cheque, né? Esse papel com valor, hoje quase não se ouve falar tanto, né? Mas ainda é perfeitamente usual. É um dos inúmeros momentos que eu posso te falar sobre o direito consuetudinário. Para cá, as leis escritas ou não, né? Estas nos países que adotam o common law, também falamos, tá? Olha lá os costumes, tá? Surgimento do governo de gabinete, primeiro-ministro na Inglaterra, olha aí que é legalzinho. As fontes, segundo o Norberto Bobbio, né? Podem ser originárias ou derivadas, tá? E nós vamos já verificar isso. A originária, senhores, é a própria Constituição. E as derivadas são as que a Constituição delega. Como, por exemplo, leis e jurisprudências. Nós vimos o que é uma lei, nós vimos o que é uma jurisprudência. Tá? As derivadas, meus ilustres, elas podem ser delegadas ou reconhecidas. Recepção constitucional, quando uma nova Constituição recebe normas editadas antes dela, por serem normas compatíveis. E aí nós temos os famosos costumes constitucionais. É que ainda nós temos aqui, senhores, vamos aí para um resumo prático. Classificação das constituições. Quanto ao conteúdo, materiais ou formais. Quanto ao conteúdo, materiais ou formais. Quanto à forma, escritas ou não. Aí você vai lembrar dos costumes, né? Do consuetudinário. Quanto à origem,
E nós vimos, né, ó, promulgadas e outorgadas, tá bom? Promulgadas e outorgadas, certinho? Até disse para vocês o que eram as promulgadas e outorgadas. E aí nós fizemos quantas constituições no Brasil foram outorgadas, quantas foram promulgadas, tá? Questãozinha aí muito bacana, batida, né? Quanto à estabilidade, imutáveis ou rígidas, flexíveis ou semirrígidas. Quanto à extensão, analítica ou sintéticas, tá? Então você vai pegar esse conjunto e não vai poder se desassociar dele, cuidado. Isso aí é tranquilo, questão de prova, tá? Essa classificação, começando aí por esses slides em azul, nós terminamos de verificar, tá bom? Então não se desapegue dele. Vamos continuar aqui a nossa vibe, né? Por esses conceitos que sempre são bem-vindos. Com relação ao sentido sociológico, nós vimos que Ferdinand Lassalle, olha só, esse gigante, né? Ferdinand Lassalle, em seu livro Que es una Constitución, defendeu que uma Constituição só seria legítima se representasse o efetivo poder social, refletindo as forças sociais que constituem o poder. E aí eu coloquei para vocês a dica de leitura lá do parágrafo único do artigo 1 da nossa Constituição. Certinho? Segundo a Constituição de Lassalle, seria então a somatória dos valores reais do poder dentro de uma sociedade. Isso aqui é imprescindível nós verificarmos sobre essa questão da legitimidade ou ilegitimidade. Perfeito? Então, na lição de Carl Schmitt, encontramos o sentido político. Saímos do sociológico, sentido político. Distingue Constituição de lei constitucional. Constituição, conforme pondera o Jass, né, ao apresentar o pensamento do Carl, só se refere à decisão política fundamental. Tá? Bacana. Em razão de ser a Constituição produto de uma certa decisão política, ela seria, nesse sentido, a decisão política do titular do poder constituinte. Aí tu vai botar assim, ó, poder constituinte, tá? Poder constituinte, professor. Exatamente. Mas antes de falar sobre isso, eu vou trazer mais uma outra situação para você. Coloca no seu caderno aí, ó. Poder constituinte, tá? Aí você vai ter, Constituição também pode ser definida, olha lá, no sentido material e formal, terminamos de ver, tá? No ponto de vista material, o que vai importar para definirmos, né, se uma norma tem caráter constitucional ou não, será o seu conteúdo, pouco importando a forma. Tá? Então, assim, constitucional será aquela norma que defina e trate das regras estruturais da sociedade, de seus alicerces, olha o nome, fundamentais. Aí nós temos forma de governo, forma de Estado, seus órgãos e assim sucessivamente. Na ocasião, eu até falei para vocês tomarem muito cuidado com as famosas cláusulas pétreas. Nós vamos trazer essas informações para vocês, certinho? Para vocês não esquecerem de nenhum detalhe. Aí, voltamos a falar do nosso ilustríssimo também, um dos maiores representantes, né? Toda esfera jurídica que você vai estar estudando, você vai estar lembrando aí de Hans Kelsen. É o representante, ele diz que a Constituição no mundo do dever ser e não no mundo do ser, caracterizando-a como fruto da vontade racional do homem e não de leis naturais. O Jass, José Afonso da Silva, traduz esse pensamento. Ele diz que Constituição é considerada norma pura, puro dever ser, sem qualquer pretensão à fundamentação sociológica, política ou filosófica.
tá? A concepção de Kelsen toma a palavra Constituição em dois sentidos, lógico-jurídico e o jurídico positivo, que lá no campo do hipotético que nós falamos. Certinho, meus ilustres? O que é que eu ainda tenho mais para você? Escalonamento de normas. Aí nós vimos também que nós temos lá uma pirâmide, que é a coisa mais linda, não é? Nós vimos lá a questão das hierarquias, nós falamos muito sobre o Kelsen dos últimos episódios, né? E aí nós trouxemos, sim, né, essa questão piramidal, tá? Ele consagrando a verticalidade hierárquica das normas, tá? A Constituição positivada como norma de validade de todo o sistema. É o princípio da supremacia da Constituição. Olha aí, Constituição Federal, Estadual, Lei Estadual, Decreto do Governador, tá? Aí nós temos aí as questões do secretário de Estado, portaria do diretor, de divisão, ordem do Estado de sessão. Aí, em outro momento, nós vimos, né, várias gravuras com relação a essas camadas hierárquicas, né, dessa visão piramidal. Então, resumindo, direito constitucional, ele é o ramo do direito público dedicado a estudar as normas o quê? Constitucionais, certo? Constitucionais, certo? Interpretando o que, senhores? Normas de organização dos poderes e dos direitos fundamentais. Olha aí, direitos fundamentais. Resulta da formulação das constituições dos estados, nações. Então, vão gravando essas informações. Aí lembra lá daquela questão do poder constituinte. Professor, o que é esse poder constituinte? Ora, gente, é aquele que dá aso, né? Aquele nascedouro de nós todos. Poder constituinte é um poder de origem popular. É um poder de origem popular. Onde o povo, através de quem? Dos representantes, cria-se a lei maior daquele estado, ou seja, a Constituição. E nós vimos isso, senhores, lá na diferençazinha entre, né, promulgadas e outorgadas. Não esquecendo que o titular do poder constituinte é o povo. Terminamos de falar várias vezes, né, sobre o artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição. O poder constituinte originário vai inaugurar a primeira Constituição daquele Estado ou uma nova Constituição. Nossa primeira lei maior, ela é datada de 1824. O poder constituinte originário, ele é, olha só, o poder constituinte originário, ele é soberano, autônomo, inicial, ilimitado e incondicionado. Então, ele é soberano, autônomo, inicial, ilimitado e incondicional. Marca para não esquecer, tá? Ele vai dizer que o poder constituinte originário, ele inaugura a primeira Constituição daquele Estado, ou uma nova. Aí ele remete aqui, ó, a de 1824. Então ele vai dizer que o poder constituinte originário, ele é soberano, autônomo, inicial, ilimitado e incondicionado. Tá? Você vai anotar aí no seu caderno esses pontos sobre o poder constituinte originário. Tá? É o poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado é já o inverso, né? Condicionado, limitado, sofrendo assim, obviamente, as suas limitações. Aqui já coloquei até para vocês visualizarem aí nessa tarja azul.
Tá? O poder constituinte derivado, gente, tem 3 subdivisões. Poder constituinte derivado reformador, poder constituinte derivado revisor, poder constituinte derivado decorrente. Então, você tem poder constituinte derivado reformador, poder constituinte derivado revisor e poder constituinte derivado recorrente, tá? Bacana? Você vai precisar lembrar o que tanto daí? Cuidado para não esquecer desses pequenos, gigantescos detalhes, tá? Olha só. Poder constituinte derivado reformador. Então, ó, poder constituinte derivado reformador é caracterizado pela possibilidade de alterar. Reformador, alterar, tá? Ó, alterar o texto constitucional. Mas como supracitado sofre o quê? Limitações. E para a sua alteração, senhores, nós temos aqui o artigo 60. Então, vai colocar aí que o poder constituinte derivado reformador tem a característica de possibilidade de alteração do texto constitucional, mas como o nome diz, isso é de forma limitada, tá? Tem as suas limitações. Para a sua alteração, tem que ser observado aí o artigo 60, tá? Um exemplo de limitação para modificação da Constituição são, olha o que eu disse para vocês, as cláusulas pétreas, ou seja, é impossível proposta de emenda constitucional tendente a retirá-la ou diminuir sua eficácia das cláusulas pétreas, né? Você tem agora o poder constituinte derivado revisor. Olha o nome, revisor. Ele é responsável pela revisão da Constituição após a sua promulgação, tá? Previsão aí no artigo 3º. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados de quando? Da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros, olha aqui, ó, membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. Não se pode passar despercebido que o quórum de votação do poder constituinte reformador, ele é mais complexo que o poder revisor. O constituinte reformador, a votação é de 3/5 dos votos dos respectivos membros. E o segundo, gente, é a maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Então, já foi feito assim para que não se tivesse aí aquela tendência de, vamos modificar a todo instante, não é? E o poder constituinte derivado decorrente é o poder investido aos estados membros para elaborarem a sua própria Constituição, sendo assim possível a estes estabelecer a sua auto-organização, a sua auto-administração, mas observando, bem verdade é, a Constituição Federal, né? Ela tem uma certa autonomia, tá? Então, o que é que eu posso relembrar? Quando você for estudar, você vai estudar aí as conceituações, você vai procurar verificar as características, a natureza, o objeto, a origem, tá? E hoje nós trouxemos aí para vocês a questão do poder constituinte, que é aquele, né? Nós vimos aí, inclusive, na presença do artigo 1º, tá? Então, nós vimos que o poder constituinte, você vai ver originário, derivado e decorrente, tá? O originário, ele cria a Constituição Federal. O derivado, meu povo, o nome já diz,
ele vai atualizar, né? Ele atualiza a Constituição. E o decorrente, ele cria a Constituição, aquela estadual. Tá? Originário, nós vimos que o titular é o povo, o derivado é o Congresso Nacional e o decorrente é o povo do próprio Estado. Quem vai exercer o originário? A Assembleia Nacional Constituinte ou o agente revolucionário. Por isso que a todo instante eu peço que vocês vejam outorgadas e promulgadas. O derivado, poder constituinte derivado. Quem exerce? Obviamente o Congresso Nacional. E no Estado são as assembleias. Certinho? As características, senhores, nós vimos que o originário, inicial, ilimitado, incondicionado e autônomo. Não é? O derivado não é inicial, ele é limitado, condicionado e derivado. E o decorrente também não é inicial, gente. É limitado, condicionado e derivado. Bacana. As espécies do originário, histórico, revolucionário, formal e material. Derivado, reformador e revisor. Foi só isso que nós vimos até agora. Lembrando que o inicial, não existe outro poder anterior, gente, ou superior. Certo? Só isso. Eita, primeira coisa. Pois bem, vamos continuar a nossa lembrança? Direito, como ciência, é um só. No entanto, como ocorre em outros campos do conhecimento humano, nós temos aí que lembrar das possibilidades para se estudar e aprofundar. Então, nós vimos que ele é dividido em diversos o quê? Ramos, sendo o direito constitucional um deles que nós estamos estudando. Várias definições podem ser dadas para o direito constitucional, mas de uma forma, ao mesmo tempo simples e que atenda aos objetivos desta obra. Nós estamos estudando aí, desse gigante. Ele fala que direito constitucional é o ramo do direito público que tem como objeto de estudo os princípios e normas fundamentais que regem a organização e o funcionamento dos Estados nacionais. Certo até aí? Então, nesse slide 57, quando você for rever, olha esses marcadinhos aí, tá? Como essas normas e princípios estão estabelecidos na própria Constituição, qualquer que seja a sua forma, pode-se também dizer que o escopo do direito constitucional é o estudo da Constituição, em seus mais diversos aspectos. Então, se falou do direito constitucional, você vai dizer, olha, ele tem por objetivo o estudo da Constituição, sem tirar e sem botar. Outro detalhe, quando se fala muito de normas e princípios, tá, que vão nortear o Estado na sua própria organização, funcionamento, sistematização, nos seus órgãos internos, tá, estabelecendo aí limites, obrigações, tá, entre os Estados para com o cidadão, você vai lembrar dos famosos direitos fundamentais. Tudo bem? O direito constitucional é um dos ramos do direito que mais interligações possui, presta atenção, com os demais. Isso porque a Constituição, ela é base das normas jurídicas. Ela traz disposições, gente, olha só, direito administrativo, civil, nós vimos, né? Ó, penal, processual, eleitoral, financeiro e etc. Lembram lá? Capacete PM. Por isso que eu coloco esses nomezinhos assim, né, de outros gigantes que tiveram essa ideia de mnemônicos para nos auxiliar. Somado isso ao fato de que ser a Constituição a norma fundamental. A Constituição é a norma fundamental do ordenamento jurídico. Permite-se dizer que o direito constitucional ela é a base, direito constitucional, ela é a base dos demais ramos jurídicos, sem tirar e sem botar. Ela é simplesmente a base. Vamos lá, meu diretor, para aquele momento áureo, né, das nossas questões. Nós temos aqui
algumas questões para vocês. Vamos lembrar um pouco do que foi dito até agora, senão fica só muita teoria, né, e pouca prática. Certinho? Gente, lembrando que sempre fica a nossa tarefinha para casa com aquela cartelinha, né? Atividade para casa. A gente deixa ali 2, 3 questões que vai servir de base para o início da próxima aula. Também não adianta nada eu passar uma tarefa para casa e não corrigir com vocês. Então, eu solicito, né, que eu vou insistir que vocês possam, nesse instante, estar sempre lembrando, olha, a tarefa para casa. Certo? Então, vamos aqui comigo. Vamos verificar como é que está o acompanhamento da aula aí na tua escola. Tá? Olha, ele está perguntando aí sobre o direito constitucional, julgue os seguintes itens. A Constituição Federal pode ser emendada, dentre outras hipóteses, mediante proposta de iniciativa popular subscrita por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. E aí ele quer saber se isso é certo ou errado. Vamos deixar aí 2 minutinhos na tela para a pesquisa direcionada. Eita, professor, essa daí ficou difícil. Gente, vamos raciocinar? Nós vimos que não é por aí. Ele diz o seguinte, ó, a CF pode ser emendada, dentre outras hipóteses, ele fala nessas hipóteses de emenda da Constituição Federal, mediante proposta de iniciativa popular subscrita por no mínimo 1% do eleitorado nacional. Crava aí como errado, tá? E eu já coloquei aqui para você o artigo 61, ó. O artigo 61, vocês vão verificar aí que a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então tem essa observação. A Constituição Federal, ela não autoriza a proposta de iniciativa popular
para emendas ao próprio texto, mas apenas para normas infraconstitucionais. E aqui, essa nossa fonte, né, que é um caderno sistematizado, ela diz o seguinte, ó, a previsão expressa de emenda por iniciativa popular, olha aqui o que o nosso ilustríssimo diz, não. E olha lá o nosso professor, né? Através da interpretação sistemática, poderíamos ter a emenda por iniciativa popular por analogia. Tá? Mas isso aí já é algo mais aprofundado. Bacana, meus ilustres. Então, eu tomei o cuidado de colocar sempre a fundamentação para que vocês possam, né, pesquisar e também ter, obviamente, né, se pairar alguma dúvida, coloquei aí até de onde é que nós estamos extraindo a fundamentação. Bom, aqui essa outra questão traz sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar. Segundo a Constituição Federal, elas são reguladas por quem está acompanhando a aula. Desde o primeiro momento, nós falamos sobre, né, essa questão, tá? Então, nós vamos deixar aí, por favor, 2 minutinhos na tela, por gentileza. Para quem acompanhou o primeiro momento de aula até agora, nós falamos anteriormente, até dei assim, dica de leitura, o artigo 146, tá? Mas não te preocupa não. Ele diz o seguinte, as limitações constitucionais ao poder de tributar. Falei também lá da competência, deixei assim, ó, competência privativa da União. Disse para você qual é o artigo, até coloquei as situações lá para você lembrar mais facilmente, tá? Ó, segundo a CF, senhor, elas são reguladas, vocês vão lá da LC, tá? Ó, lei complementar, certinho? Já deixei aqui para vocês, ó. Lei complementar, letra D, gabarito confere. Ó o artigo que eu coloquei aqui, ó. Artigo 146, tá? Artigo 146 da CF. Olha os incisos.
Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre União, Estado, Distrito Federal e municípios. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Olha lá, tributária, certo? Então, essas aí são as típicas questões de prova. Pode ter certeza, são questões assim que vão estar presentes, né, em nossos momentos de prova. Sempre deixando fundamentado para vocês aí estarem visualizando de onde saem essas respostas, a fundamentação. Então vamos lá. Em um período no qual a região norte do país estava sendo atingida por uma calamidade de grandes proporções da natureza, um grupo de 20 senadores subscreveu uma proposta de emenda constitucional. Olha aí, né? As famosas emendas constitucionais, visando, gente, alterar a sistemática, né? E aí ele observa a questão dos órgãos, da estruturação dos órgãos de segurança pública. Acresce-se que proposta idêntica for apresentada e rejeitada pelo Senado Federal na mesma legislatura, mais especificamente no ano anterior. Nós vimos agora há pouco qual é o lapso temporal. À luz da sistemática Constituição, é correto afirmar que essa proposta afronta, tá? Aí ele vai lá dizer, os limites formais, materiais, circunstanciais e temporais, né? Será que ele vai fazer esse tanto de afronta, certo? Apenas os limites formais, opa, tá ficando bonito, né? Circunstanciais e temporais de reforma constitucional, apenas os limites circunstanciais e temporais de reforma constitucional, apenas os limites formais e materiais de reforma constitucional, apenas os limites formais de reforma constitucional, né? É a pergunta com respostazinha bem tranquila e eu já coloquei fundamentado para vocês. Se você tiver aí como abrir lá no seu artigo 60, você vai observar lá nos artigos 60, incisos 1, 2, 3 e o parágrafo 5º, você vai ter no parágrafo 2º e você vai observar também a questão da quantidade, certo? A questão da quantidade, tudo bem? Então, no slide posterior, eu já coloquei para vocês a fundamentação para vocês trabalharem isso. Mas é muito importante nós procurarmos ler esses textos na qualidade aí de dicas de leitura. Então, vou solicitar aí aos senhores, por favor, que façam essa pesquisa. É uma leitura bem rápida, com 2 minutos na tela dá para a gente observar a resposta correta.
Gente, sempre quando numa prova nós pegarmos essas quantidades que ele vai falar, né, quantidade aí dos políticos, dos nossos representantes, né? Ele ali falou num grupo de 20 senadores, tá? Então nós vamos ver aqui que resposta correta, letra E. Apenas os limites formais de reforma constitucional. Porque lá no artigo 60, que eu terminei de dizer para vocês, ó, gabarito, letra E, limites formais dizem respeito ao processo legislativo. 1/3 dos senadores ou deputados, aí nós temos o ilustríssimo PR, mais, olha aqui, das assembleias legislativas, e a fundamentação está aqui, ó, artigo 60. A votação nós falamos que são em 2 turnos, por 3/5, tá? Irrepetibilidade absoluta das emendas. Tudo bem? Das emendas. Verifique que ele falou aqui, ó. Ó. Na mesma legislatura. Certinho? Limites materiais. Vamos lá. Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico. Olha aqui as características do voto. Ó. Cair em prova. De acordo com a CF, quais são as características do voto? Tá aqui, ó. Voto direto, secreto, universal, periódico. Nós temos aqui, ó, separação de poderes, direitos e garantias fundamentais. Ó, novamente no artigo 60. Limites circunstanciais, senhores. Estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, lá no artigo 60 também, que fala sobre a questão do voto obrigatório, tá? Ele vai dizer que não faz parte daquele rol que é elencado lá no artigo 60, parágrafo 4º, vocês vão ver, tá bom? Limites temporais, não, vamos ver ainda aí o que é estado de defesa, de sítio, intervenção federal, tá? Limites temporais, senhores, não há limites temporais para a reforma da CF. O erro da questão diz respeito à quantidade de senadores que propuseram a emenda, pois necessário 27 e não só 20. Olha lá na questão. Diz aí, ó, a quantidade de 20, ó. Essa quantidade é que tá errada. Eu preciso de quantos? De 27, tá? De 27. Tudo bem? Aí ele diz, e não só de 20, a irrepetibilidade da emenda diz respeito à sessão legislativa anual e não à legislatura, que são de 4 anos. Então, olha a diferença de legislativa e legislatura, tá? Olha aqui, ó, legislatura diferente aí da legislativa. Estado de calamidade não gera limitações circunstanciais. Órgãos de segurança pública também não conferem limitações materiais. E é isso, gente. Passou rapidão, muita informação, tá? Revejam o material, façam um apontamento, tem tarefa para casa. Na próxima aula, com certeza, vamos começar aí com muita informação para você aqui no curso técnico Serviços Jurídicos. E o meu muito obrigado. Eu te vejo em breve.